Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Apenas até aqui. Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, fala conosco pela Tua palavra. Usa a minha vida aqui nessa noite para falar, Pai, com Teu povo. Alimenta a Tua igreja, alimenta o Teu povo de uma forma muito especial. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor está presente neste lugar. Que a Tua presença está aqui conosco, meu Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso para nos abençoar e falar conosco pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém. Queiram se assentar, podem bater palmas e louvar a Jesus. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu gostaria então de falar com vocês aqui sobre mais um tema, mais um fundamento de fé da nossa igreja Deus é Amor. Na terça-feira passada, a gente falou aqui sobre a vida cristã e a prosperidade. Nós falamos um pouco da visão que o cristão precisa ter em relação ao dinheiro, a sua prosperidade, o que isso como que isso se relaciona com uma vida espiritual saudável. E hoje nós falaremos de um tema muito importante, um tema fundamental para todos nós, um tema que envolve todos nós de uma forma direta, que é a respeito de família e casamento. Como a igreja Deus é Amor enxerga a questão de família e casamento à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Quando falamos desse tema, família e casamento, nós falamos de algo que, quando olhamos para o mundo, quando olhamos para a sociedade que vivemos, nós veremos que, de fato, a sociedade ela tem se distanciado do que é a ideia bíblica e o mandamento bíblico e aquilo que Deus quer na sua palavra para a família e casamento. Então, ao longo dos anos, nós fomos vendo um distanciamento cada vez maior do que é a família que Deus se agrada, o casamento que Deus se agrada, para aquilo que o mundo pratica nos dias de hoje. Então, à medida que esse mundo ele vai caminhando para cada vez mais longe da vontade de Deus, e você tem que entender isso, o mundo está em uma caminhada para cada vez mais estar distante do Senhor, cada vez mais distante do Senhor. E é óbvio que esse mundo que caminha cada vez mais para distante do Senhor, quando se ouve a palavra, cada vez mais o homem, a pessoa que vive sem Deus, ela vai sofrer esse choque, esse impacto. Por quê? Porque o mundo caminha cada vez mais para distante da vontade de Deus, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela continua imutável, ela não muda, ela não vai ter aberturas, ela vai continuar ali sólida, ela vai continuar firme dentro daquilo que Deus quer. Então entenda que o mundo está constantemente variando e constantemente se distanciando e constantemente mudando, mas se você deseja fazer a vontade de Deus e obedecer a palavra, você tem que entender que Deus não muda, a palavra não muda, ela continua sendo a mesma palavra falada no princípio, e ela continua de pé até os dias de hoje, e vai prosseguir assim por toda a eternidade. Quem crê que a palavra não muda, levanta a sua mão. Então, olha, talvez eu pregue coisas aqui hoje que você vai ouvir e vai dizer, uau, mas é isso, e é exatamente isso.
E eu até entendo o quanto que isso pode impactar algumas pessoas, porque de fato a sociedade está cada vez mais se corrompendo. Aquilo que é certo está se tornando errado, e o que é errado está se tornando certo. Aqueles que são mais antigos do que eu, vão se lembrar que, há não muito tempo atrás, a questão de se casar virgem não era uma coisa só dos evangélicos, mas era uma coisa de todos. Quem se lembra dessa época remota, não é? Desse tempo longínquo do passado, aonde se soubesse que uma moça casou sem ser virgem, o comentário era no bairro todo. Alguém lembra disso? Eu lembro que minha avó falava, não é? Eu lembro desses tempos aonde havia uma questão, não é, um contexto que aproximava um pouco mais da Bíblia. Hoje nós temos isso que você vê por aí afora, aonde as pessoas já não mais valorizam a questão de se casarem virgem, por exemplo. Mas esse é só um ponto que eu quero tratar com vocês aqui dentro dessa palavra. Vamos ao texto. Eu fiz questão e eu quero começar falando sobre casamento. A gente vai falar aqui sobre 4 partes. Essa pregação ela está separada em 4 partes aqui. A primeira parte vamos falar sobre casamento. A segunda parte falaremos sobre o divórcio. A terceira parte falaremos sobre filhos. E a quarta parte falaremos sobre a dinâmica do lar segundo a palavra de Deus. Começando sobre o casamento, então. A gente leu aqui no texto, vocês leram comigo Gênesis 2:24, correto? Aqui está o versículo onde entendemos que Deus, Ele constituiu o casamento. E eu quero começar aqui com o primeiro ponto. Deus foi quem instituiu o casamento. O casamento não foi instituído pelo homem. O casamento, ele não foi instituído pelo Estado, embora o Estado reconheça o casamento, mas não é o Estado que criou o casamento. A partir do momento que nós entendemos que é Deus quem instituiu o casamento e não foi o homem, então a gente vai entender que a regra para o casamento, ela vem daquele que instituiu. Quem está entendendo isso? Então, se é Deus quem instituiu o casamento, é Deus quem define o que é ou não casamento, o que pode ou não em um casamento, como deve ser um casamento. Não é o homem, não é a mulher, não é o Estado que vai definir o que é casamento. Mas quem define o que é casamento é aquele que instituiu na Bíblia o casamento, que é o próprio Deus. Então entenda que quando falamos de casamento, mas cada um faz o que quer, cada um faz da maneira que quer. Concordo com você, Deus te deu o livre-arbítrio, mas se você quiser obedecer a palavra, você tem que fazer aquilo que Deus determinou para que o seu casamento seja abençoado. A questão aqui, é óbvio que você é livre, é óbvio que todo ser humano tem livre-arbítrio, embora cada um vai prestar contas a Deus daquilo que faz por meio dessa vida, mas se você deseja obedecer a palavra, quem quer obedecer a palavra, quem quer ser submisso a Deus, então você precisa observar o que Deus fala sobre todos os assuntos, e aqui hoje sobre casamento. Vamos lá, o casamento então, a Bíblia diz que Deus na criação, Ele formou o homem. Ele criou Adão. Adão, ele é formado do pó da terra. Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. E Deus, ele
deu ao homem autoridade de dominar sobre a criação, autoridade de dominar sobre os animais, sobre a terra. E Deus, olhando para o homem, olha só que interessante, a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Amém, irmãos? E Deus, vendo que o homem estava só, ou seja, faltava-lhe uma companheira, faltava-lhe alguém, então Deus vai lá e da costela de Adão, ele forma Eva e dá Eva como mulher para Adão. Deus realizou a primeira cerimônia de casamento. Quem dá um glória a Deus por isso? Deus pega então Eva e dá a Adão e diz: essa agora é sua mulher, Adão. Essa agora é a mulher que vai ser sua. E aqui nós podemos aprender nessa primeira menção, não é, da Bíblia Sagrada sobre o casamento. É importante que você entenda, irmãos, que antes da queda do homem, que acontece aqui logo no capítulo seguinte, capítulo 3 de Gênesis, antes da queda do homem, o que nós temos aqui é a perfeita criação de Deus. Deus criou tudo, Deus fez tudo que você conhece dessa terra, e Deus criou tudo para funcionar de uma forma perfeita, inclusive o casamento. Esse é o casamento que funciona. Essa é a criação de Deus, essa é a vontade de Deus para o casamento. A primeira coisa que nós podemos observar aqui, partindo já do ponto que o casamento é uma instituição divina, o segundo ponto que eu destaco é que o casamento perante Deus é entre um homem e uma mulher, ok? Nós vemos aqui claramente que Deus, ele faz o homem e Deus faz a mulher. Dois que são diferentes um do outro, mas que se completam. Quem está entendendo, levante a sua mão. Ou seja, o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. E dessa união, Deus então faz com que a humanidade possa se reproduzir, possa se multiplicar na face da terra, porque esse também foi um mandamento do Senhor Adão, essa era a vontade de Deus, que eles crescessem e se multiplicassem na terra. Como é possível que a humanidade se multiplique? Através da união de um homem e de uma mulher em um casamento. Amém, irmãos? Quem está comigo aqui, está entendendo? Então o casamento, ele se constitui entre homem e mulher, à luz da palavra de Deus. Fala, pastor, mas no mundo existem outros tipos de casamento? Pode até existir para o mundo, mas dentro da palavra de Deus, o casamento que existe é um casamento feito entre homem e mulher, entre Adão e Eva. Nós podemos aqui citar, por exemplo, para que você entenda que o casamento é válido aos olhos de Deus apenas entre um homem e uma mulher, textos bíblicos que condenam qualquer tipo de relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Porque quando falamos de um homem e de uma mulher, falamos de sexos diferentes, o masculino e o feminino. Mas o que a Bíblia fala sobre relacionamentos do mesmo sexo? Por exemplo, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Romanos capítulo 1, verso 26 e verso 27, diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então aqui está um texto bíblico que Paulo está tratando com a igreja de Roma,
quando Paulo fala da depravação da humanidade, do pecado da humanidade, dos erros da humanidade, o porquê que a ira de Deus ela está sobre o pecador, sobre o pecado, e Paulo então cita esse tipo de pecado, ou seja, homem com homem se relacionando, mulher com mulher se relacionando. Por quê? Porque isso não é agradável diante de Deus. O casamento, à luz da palavra, tem que ser entre homem e mulher. Quem está entendendo isso? Eu quero citar mais um texto a respeito disso, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao 10. Paulo está falando agora sobre pecados que, uma vez que são cometidos, os tais que cometem não herdarão o reino de Deus. Olha só, 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui está mais uma citação bíblica que nos dá base para ensinar, à luz da palavra de Deus, que se você deseja agradar o Senhor, você deve entender o pecado que existe em um relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Quem entendeu isso aqui? Seguindo para o próximo ponto, nós também entendemos que o casamento, ele é a união de um homem e de uma mulher em uma só carne, até que a morte os separe. Até que quem separe? Até que a morte os separe. Vamos ler, por exemplo, aqui em 1 Coríntios 7, 39. Quando falamos que o casamento ele precisa ser até que a morte os separe, nós estamos dizendo literalmente que uma vez que um homem e uma mulher se casam perante Deus, eles estão formando uma aliança que não pode mais ser quebrada. Apenas a morte é quem pode quebrar essa aliança feita no casamento. Aqui em 1 Coríntios 7, 39 diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O que Paulo está ensinando é a respeito de quando se pode dizer que um casamento chegou ao fim. Um casamento só chega ao fim depois que a morte levar um dos cônjuges que estavam ali naquele casamento. Sendo o homem ou a mulher, ambos estão ligados por todo o tempo que viverem. O casamento é uma união. Jesus ele ensina que uma vez que acontece um casamento, já não são mais dois, mas uma só carne que está ali selada perante Deus. Quem está compreendendo isso? Um quarto ponto a respeito desse texto que lemos é que o casamento onde temos aqui Deus instituindo e Deus realizando, nós entendemos que Deus está sendo testemunha desse casamento. Deus está testificando desse casamento. Em Malaquias 2,14, por exemplo, diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a sua mulher, da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Aqui nós temos um texto onde Deus está falando, por meio de Malaquias, a respeito do quanto deve ser levado a sério um casamento, uma vez que um casamento não é só uma aliança feita entre duas pessoas, mas é uma aliança feita entre duas pessoas com a aprovação de Deus, com Deus sendo testemunha desse casamento. Quem está entendendo a seriedade de um casamento?
Um casamento não é algo que você faz, por exemplo, um contrato que você vai lá, aluga uma casa e quando você não quiser mais alugar, você desfaz o contrato e você vai morar em outro lugar. Não, um casamento não é simplesmente um acordo entre duas pessoas, mas é algo feito na presença de Deus, tendo Deus como testemunha. Por isso, é uma aliança que não pode ser quebrada, é uma aliança que precisa durar até que a morte os separe. Quem entendeu isso, levanta a sua mão. Eu quero falar agora sobre o que a Bíblia nos ensina sobre divórcio. Se você puder pegar a sua Bíblia comigo e abrir no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 10. Nós estamos falando sobre família e casamento à luz da palavra de Deus. Abra comigo agora Marcos, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Nós estamos falando aqui de palavras ditas por Jesus. Ensinamento que o Senhor Jesus está dando aos seus discípulos. E o que temos aqui? O contexto diz que os fariseus vieram interrogar Jesus, perguntando a respeito do que Jesus entendia sobre o divórcio. E eles dizem: olha, Moisés deu a nós o direito da carta de divórcio no Antigo Testamento. E nós queremos saber qual é a vontade do Senhor, qual que é o ensino do Senhor sobre isso, qual é a sua doutrina. E Jesus então diz: olha, Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas, mas no princípio não foi assim. Porque no princípio o Criador, Deus o Pai, Ele fez homem e mulher, e Deus instituiu que o casamento aconteceria, que a união aconteceria, e uma vez que acontecesse, ela não poderia mais ser desfeita até que a morte o separe. Então Jesus está dizendo: olha, vocês não devem se basear no que Moisés fez por causa da dureza do coração das pessoas, mas vocês devem olhar para aquilo que foi feito lá na criação, lá no princípio. Então nós entendemos que há uma vontade divina e um desejo de Deus para que um casamento ele permaneça até que a morte o separe. O que nós podemos entender sobre divórcio? Divórcio é algo que desagrada ao Senhor. Deus não se agrada quando um casamento passa por um divórcio. Quando uma pessoa se separa do seu marido ou da sua esposa. Em Malaquias 2,16 diz: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Deus não se agrada de um divórcio. Entenda que a vontade de Deus para que um casamento é que ele permaneça, é que ele continue. É que ele se estenda, é que ele chegue à velhice, é que ele vá alcançando e até que a morte chegue então, e aí sim esse casamento estará acabado. Deus não nos dá essa autoridade para nos casarmos e descasarmos a hora que a gente bem entender. Entenda que o casamento é uma aliança, um compromisso que é estabelecido, e Deus quer que esse compromisso, que essa aliança, ela seja honrada até o final. Quem está entendendo isso? Todavia, nós sabemos que o casamento, além de Deus desejar que esse casamento permaneça, nós precisamos entender o que a Bíblia fala de quem é que faz o casamento. E em Mateus 19:6 diz, Jesus falando: assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. É Deus quem
formou, é Deus quem uniu o casamento. Quem está entendendo isso aqui? Deus está dizendo, olha, nós não temos autoridade de dissolver ou de separar aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus fez. O casamento que Deus constituiu, que Deus, o homem e a mulher que Deus uniu, nós não temos esse direito de desfazer esse casamento na hora que a gente bem entender. Um terceiro ponto que eu quero citar para vocês, é que uma vez que o homem se casa com a mulher, então nós temos a relação deste casamento, a relação sexual deste casamento, e essa relação então vai fazer com que esse casal se torne uma só carne. E essa relação que faz com que esse casal se torne uma só carne, então faz com que esse homem e essa mulher estejam ligados por todo o tempo que viverem, conforme está em 1 Coríntios 7, 39. Não é algo, por exemplo, mas pastor, hoje no mundo as pessoas vivem do jeito que bem querem, e elas se relacionam com um, com o outro, e nem são casadas, mas o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que isso é pecado. A relação sexual fora do casamento é pecado. É o pecado da fornicação, e os tais que a cometem não herdarão o reino de Deus. Se você quer ir para o céu, para de viver em fornicação e se arrependa do seu pecado. Se você deseja morar no céu, largue a prostituição, a profanação do próprio templo, do próprio corpo, largue a impureza, abandone a impureza sexual, santifique a sua vida, se arrependa dos seus pecados, e assim você vai morar no céu. Porque nós precisamos entender que o mundo não é um padrão para nós. O mundo não é uma referência. É óbvio que o mundo pratica o pecado, faz o pecado, mas nós que estamos aqui, queremos viver a obediência da palavra de Deus. Quantos querem viver a obediência da palavra? Então entenda que o casamento, nós vamos entender que a relação sexual dentro do casamento é uma bênção divina. É uma bênção de Deus. A relação sexual dentro do casamento é algo aprovado por Deus. É algo que Deus deu ao casal, é a bênção de Deus sobre o casal. Mas isso também mostra o quanto o homem e a mulher estão conectados, estão envolvidos, estão ligados um ao outro. Então já não são mais dois, mas uma só carne, porque ali há uma união. Quem está entendendo isso? Há uma conexão, há algo que faz com que esse homem e essa mulher estejam ligados por todo o tempo. E é baseado nisso, e baseado no que nós lemos aqui em Marcos capítulo 10, verso 11, que nós, da Igreja Deus Amor, entendemos que um segundo casamento se constitui como adultério perante Deus. Porque uma vez que você foi casado com alguém, você está ligado àquela pessoa por todo o tempo que você viver, ou que essa pessoa viver. Quem está entendendo isso? Não há como desfazer essa união. Mas talvez a sua pergunta seja, e a respeito da separação? Porque nós vimos aqui que Deus não se agrada do divórcio, mas é óbvio que existem casos e situações aonde o divórcio ele pode acabar acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma mulher não é obrigada a viver com um marido que a espanca constantemente. Ela é totalmente livre perante a Bíblia para sair dessa casa, para abandonar esse lar que ela está apanhando todos os dias, porque ninguém é obrigado a conviver com alguém que, ao invés de cuidar, está batendo ou agredindo essa mulher. Quem está entendendo? Por outro lado também, ambos não são obrigados a conviver com alguém que cometeu uma infidelidade conjugal. Você fala, o meu marido, a minha esposa me traiu, não quero mais viver com ele. Você é totalmente livre perante a Bíblia para fazer isso. Mas casar de novo, não. Porque a Bíblia te dá legitimidade para desfazer o casamento, mas não para casar com outro. Como nós lemos aqui em Marcos 10, 11, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela.
E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. É o que Jesus está falando. Quem está entendendo isso? Levanta a mão. Ah, mas então eu vou ficar sozinho, eu vou me separar, é o que Paulo nos ensina. Cada um fique do jeito que Deus tem te colocado. Porque Deus não dá para você um fardo maior do que você pode carregar, do que você pode suportar. Afinal de contas, você só não vive sem Jesus. O resto você consegue dar um jeito. Amém, irmãos? Você só não consegue viver sem Cristo. O resto você consegue dar um jeito. Mas olhemos para o que diz a palavra. Um segundo casamento, estando o cônjuge vivo, o marido, a esposa viva, se constitui adultério. Porque você está ligado a essa pessoa. Você ainda está conectado, ainda a morte não chegou para nenhum dos dois, então vocês estão conectados, ligados, até que a morte separe. E cada um deve buscar a Deus, orar a Deus e buscar a direção de Deus naquilo que devem fazer. Nós precisamos agora falar um pouco sobre filhos aqui. Nós vemos a importância de entendermos primeiramente, irmãos, uma vez que a gente já falou sobre casamento, já falamos sobre o que a Bíblia entende como divórcio e segundo casamento, que se constitui como adultério perante Deus, mas agora falaremos sobre filhos. E como que nós precisamos enxergar os filhos? Primeiramente, irmãos, precisamos enxergar os filhos como bênção do Senhor na nossa vida. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Salmo 127, versículo 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Você recebeu uma bênção de Deus. Você alcançou uma bênção de Deus que infelizmente muitos não alcançaram. Que infelizmente muitos têm o sonho de alcançar, mas você alcançou essa bênção do Senhor. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, aonde há uma distorção tão grande na sociedade que vivemos, que o que tem de gente que dá mais valor para cachorro do que para criança, não é brincadeira. Não é? E pega o cachorro, e daqui é meu filho, e ele tem avó, e tem tia. Não, isso é um cachorro. É bonitinho, que benção, eu gosto de cachorrinho também. Que bênção, mas não é gente, é cachorro. Você falar que é mãe de cachorro, pai de cachorro, você está se chamando de cachorro, irmão. Não faz sentido nenhum, isso aí não pode ser algo bom, não é algo bíblico, ok? Nós precisamos entender da bênção que é termos filhos na nossa casa, crianças, amém, irmãos? Nós precisamos entender, olha, foi feito um levantamento recentemente, que no Brasil está tendo mais cachorro nas casas do que crianças. Que o casal casa, até dentro da igreja, casa, não quero filho. Casou para quê então? Não quero filho. A Bíblia diz, crescei e multiplicai-vos, irmão. Então vai lá e busque ter filhos, porque filhos são bênção do Senhor, é uma herança de Deus para a nossa vida, irmãos. Amém? Que os jovens da nossa igreja se casem e tenham 10 filhos cada um, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos encher a igreja de criança, irmãos. Vamos parar de pensar que, mas não vou ter dinheiro, vai dar gasto, irmão. Deus é o seu provedor, Deus é quem vai cuidar da sua casa, da sua família, do seu lar. O pão não vai faltar, a roupa não vai faltar, o teto não vai faltar. Fica tranquilo, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar em Deus. Se você é casado, irmão, se você se casou, não olhe para filhos como algo que vai atrapalhar você, algo que vai ser ruim. Não, filhos são bênção de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Filhos são bênção do Senhor. E eu estou insistindo nesse ponto porque já foi constatado que no meio cristão as famílias estão tendo cada vez menos filhos.
E aí você vai para outras religiões, como por exemplo o islamismo. Casal islâmico casa, tem 7 filhos, 8 filhos. Ao cristão casa, tem 1, tem 2 filhos no máximo. Ao que vai acontecer daqui a uns anos? Cadê os cristãos, não é? Se os cristãos não estão mais tendo filhos, o que vai acontecer daqui a uns anos? O cristianismo vai diminuindo. Então entenda a importância de nós olharmos para os filhos como bênção de Deus na nossa vida. Filho é bênção de Deus. O segundo ponto sobre filhos que eu quero falar com vocês é que é dever dos pais educarem seus filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Irmão, entenda uma coisa, você teve filho, você não pode deixar que o mundo eduque seu filho. Você não pode. Você teve filho, você não pode permitir que os youtubers vá dizer para o seu filho como viver e como fazer as coisas. Você teve filho, não é a internet, não é o celular na mão dessa criança que tem que educar ela, o que formar o caráter dela e quem ela vai ser. Você precisa entender a importância da responsabilidade dos pais em educarem seus filhos, em não deixarem que ninguém eduque, mas que você eduque os seus filhos. Esse assunto é muito sério, irmãos, porque nós estamos vendo tempos onde as crianças estão sendo levadas a acreditar em doutrinas, ideologias totalmente malignas, contrárias à palavra de Deus, porque muitos pais não conversam com os filhos em casa, não ensinam os filhos em casa, aí o filho vai para a escola, vai para a faculdade, aí aprende com o professor as coisas, aí volta, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus, porque os pais não educaram. Quem está entendendo isso, levanta a sua mão. É seu papel como mãe, é seu papel como pai, ensinar seu filho no caminho que ele tem que andar. Você não pode ficar esperando a vida passar, vou começar a falar de Deus quando ele crescer mais. Não, irmão, o diabo não vai esperar ele crescer para ensinar o que é errado para ele. Você tem que antecipar, você tem que instruir sua criança, seu filho no caminho do Senhor. Quando falamos de instrução, eu gostaria de citar aqui 3 pontos em que os pais devem cuidar para ensinar seus filhos. Primeiro ponto é ensinar ele a ser um servo de Deus, uma serva de Deus desde pequena. Tem um monte de crente, eu vou falar aqui porque é verdade, tem um monte de crente que ele é crente, mas a criança não é. Porque ele deixa a criança fazer o que o mundo faz. Teve agora festinha de carnaval na escola, um monte de filho de crente brincando de carnaval na escola. Onde se viu isso? Se você é crente, você não pode deixar seu filho participar do que é do mundo. Mas a escola faz, manda faltar no dia. Minha mãe fazia isso quando era criança. Festinha de Halloween, deixa lá brincar, bota lá a abóbora na cabeça, não é? Veste o chapeuzinho de bruxa, é bonitinho. É bonitinho? Fica dando essa liberdade, fica dando essa abertura para ver o que vai acontecer com o seu filho quando ele crescer. Não é? Aí vai lá, a nossa igreja ensina não, porque as mulheres têm que santificar o corpo, têm que usar roupa decente. Aí olha lá, a filha do crente é de mini saia. Roupinha curta. Roupinha sensual. Mas ela não é batizada. Mas é assim que você está ensinando sua filha? É esse ensino que você está dando para a sua criança, de como cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo. Não importa se não é batizada, se não é membro, é sua filha, e tem que ser como você ensina. Tem que ser como você faz. Não é? Mas meu filho aqui, ele não é batizado, ele está andando igual funkeiro, pintou o cabelo, botou um brinquinho, mas ele não é batizado. Mas você pensa que ele vai ser batizado um dia desse jeito? Se você está deixando ele fazer o que o mundo faz, praticar o que o mundo pratica, você acha que ele vai crescer e vai vir para a igreja? Não vai.
Ele vai crescer e vai se distanciar cada vez mais da igreja, porque você está permitindo isso. Você não está ensinando o seu filho como que um homem de Deus é, como que uma mulher de Deus deve ser. Quem está entendendo isso aqui? Irmãos, entenda, se nossos filhos, se a gente quer que os nossos filhos cresçam na igreja, fazendo o que é certo, desde criança, você precisa conscientizar seu filho que a vida cristã é diferente do que o mundo pratica. É diferente. Desde pequeno você tem que falar, ó, você não pode, porque você é crente. Minha mãe falava isso. Você não pode, porque você é crente. E eu não sei se você pode entender isso, mas graças a Deus, eu e os meus irmãos servimos ao Senhor hoje. Amém? Ah, mas eu não posso obrigar meu filho. Ah, eu tenho que conversar. Você vai conversar com uma criança que não sabe nada da vida? Não estou falando que você pode aconselhar, mas tem que impor limites também. O que tem de pai e mãe que quer, o filho está lá 9 anos na casa, você quer ir na igreja, filho? Se ele falar que vai, ele vai. Porque ele já é mocinho, deixa ele escolher, deixa, vai dar certo, vai funcionar. Ele vai crescer e vai querer ir para a igreja. Nós precisamos entender, irmãos, e eu aprendi isso com meu pai, está morando embaixo do meu teto, é meu filho, vai ter que fazer o que eu falar. Está entendendo? Pai e mãe têm autoridade legal sobre os filhos até 18 anos, ok? Então, digamos que legalmente até 18 anos, irmão, você pode falar, você pode cobrar, você pode impor, você pode determinar. Que você é o pai, você é a mãe, não abra mão dessa autoridade que Deus te deu, que você tem sobre os filhos, ok? Nós precisamos ensinar nossos filhos a como servirem a Deus, a fazerem o que é correto, o que é bíblico, o que é agradável. Segundo ponto, você tem que ensinar o seu filho a ser um bom cidadão. Você tem que formar um bom cidadão dentro da sua casa. Você tem que ensinar seu filho, sua filha, desde o começo, a importância do trabalho, a importância de ser responsável, a importância de ser uma pessoa honesta em tudo que faz, uma pessoa correta em tudo que faz. Forme um bom cidadão. Ensine. As crianças, elas nos dão essa possibilidade de ensinar, de orientá-las no caminho correto, de fazer, não é, de colocar para elas o que deve ser feito. Eu me lembro de uma vez, quando era criancinha, acho que eu tinha uns 6 ou 5 anos, que eu e a minha família fomos visitar a casa de alguns parentes, e chegando lá, o meu primo mais novo que eu, ele tinha ganhado um brinquedinho do Kinder Ovo, pequenininho, um brinquedinho que eu gostei muito. Aí eu peguei, na hora de ir embora, eu falei, ele deve ter um monte por aí. Eu peguei para mim, levei para casa o brinquedinho do Kinder. Eu tinha uns 5 anos. Chegando em casa, meu pai viu e falou, de quem que é isso? Falou, eu peguei lá na casa do meu primo, falou, não, você vai lá devolver. No mesmo dia, meu pai pegou o carro, foi lá para a casa dele e fez eu devolver o brinquedinho para o meu primo. Ali, meu pai me ensinou uma lição, não pegue o que não é seu. Está entendendo? Se meu pai tivesse falado, não, tudo bem, pode ficar para você, ele deve ter um monte mesmo, talvez hoje eu não seria quem eu sou aqui. Quem está entendendo isso? Ensine seu filho a ser bom cidadão. E detalhe, meu pai não era crente, só para você ter uma ideia. Ensine seu filho a ser bom cidadão. Não permita seu filho andando com más companhias. Coloca a regra em casa, irmã. Não deixa seu filho ser influenciado por pessoas que vão levar ele para o mau caminho. Coloca regras, coloca limites. E um terceiro ponto, ensine seu filho, sua filha, a como constituir uma família aos olhos de Deus. Uma família bíblica. Uma família abençoada. Tem pai que o filho dele está lá, adolescentinho, jovenzinho, já namorando um monte de menininha, ele acha bonito. Olha lá, meu filho, tá pegando as menininhas. Você acha que é bonito isso, irmão? Minha filha não, se arruma, namoradinho na escola, isso, está namorando na escola para quê? Vai casar?
Ensine seu filho e sua filha a como constituir uma família aprovada por Deus, bíblica. Algo que vai agradar o Senhor, e não brincar, e não olhar para a família como o mundo olha, e fazer da família o que o mundo faz. Então, meus irmãos, nós entendemos que é dever nosso educar os nossos filhos, criá-los na presença do Senhor. Agora eu quero falar um pouco sobre a dinâmica dentro de um lar. Pegue a sua Bíblia comigo, eu quero que você leia agora, em Efésios, no capítulo 5, versículo 22. Efésios, no capítulo 5, versículo 22 diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Aqui Paulo está falando sobre a dinâmica dentro de um lar, onde a mulher nunca pode esquecer que o cabeça do lar é o marido. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, irmãs. A mulher nunca pode esquecer que a vontade de Deus para um lar é que o marido seja o cabeça. Isso não significa que a mulher não possa aconselhar o seu marido. E isso não significa que o marido não deva ouvir sua esposa. É bom que um casal possa trabalhar junto em prol do bem da família. É ótimo que um casamento, que um casal, ele trabalhe junto para o bem da casa, mas o cabeça de uma casa é o marido. E a mulher deve estar ao seu lado. Quem está entendendo? E a Bíblia está enfatizando: mulheres sejam submissas ao seu marido. Sejam sujeitas. Uma casa onde a mulher manda não está dentro da vontade de Deus. Uma casa onde a mulher manda está fora da palavra de Deus. Uma casa onde o marido tem medo de falar com a mulher. Não é? Ele teme a esposa. Ele está com medo porque a mulher dele é brava, ela vai até bater nele. Essa casa está fora da palavra. Está entendendo? Essa casa não está dentro da Bíblia. E nós precisamos entender que o marido ser o cabeça não faz do marido um ditador. Não faz do marido alguém autoritário, não. Mas faz sim o marido de um líder dentro da casa, um líder dentro da família que precisa ser respeitado. E a própria esposa deve dar o exemplo para que os filhos também olhem para o pai deles como uma pessoa que está liderando o lar, uma pessoa que está responsável por aquele lar. Amém? Segundo ponto, vamos continuar lendo. Agora, no verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Irmãos, o dever do marido é amar a sua esposa, é amar a sua mulher. E qual que é a medida desse amor? Paulo está dando uma referência para nós. E olha a referência que Paulo está dando.
ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja, irmãos? Cristo morreu pela igreja. O marido tem que amar a sua mulher a ponto de entrar na frente para levar um tiro no lugar dela. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Levanta a mão, vocês estão comigo? O marido tem que amar a esposa a ponto de entrar na frente de uma faca para proteger a sua esposa. Amém, irmãs? Estão gostando? É, né? Isso é bom. Glória a Deus. O marido tem que amar a esposa, não é com pouco amor, não. É com muito amor. Ele tem que ser capaz de dar a vida pela esposa. Amar a sua esposa, a sua família, com tudo que ele pode. É esse o dever. O marido é aquele que provê no lar, é aquele que guarda, que cuida, que protege o lar. O que tem de homem frouxo por aí? O que tem de homem que não sabe trocar um chuveiro que queimou? O que tem de homem que não sabe trocar uma lâmpada? Liga para o sogro para vir trocar a lâmpada. Misericórdia, irmão. Vão mudar essa realidade em nome de Jesus. Não é? Que tem de marido que ele quer ali quase que ser, não é? Fazer o que era dever da mulher fazer. Aí eu entendo que tem mulher liderando a casa, não porque ela quer, mas porque o marido não está lá para fazer. O marido está lá, não é? Se escondendo, com medo. Aí a mulher vê que não tem outro jeito, ela vai lá e toma a frente da coisa. O marido precisa se posicionar, o marido tem que ter personalidade, o marido tem que se colocar na posição, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E vai aprender a trocar uma lâmpada, irmão. Vai aprender a fazer isso, pelo amor de Deus. Não é? Glória a Deus. A respeito dos filhos, no capítulo 6, verso 1 agora, Paulo diz: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Filhos que querem obedecer a Deus, precisam obedecer os pais. Filhos rebeldes, desobedientes, não estão de acordo com a palavra de Deus. Filhos que não honram o pai e a mãe, estão desobedecendo a Deus. Nós precisamos entender que o filho deve honrar seu pai e sua mãe, por toda a sua vida. Ainda depois de casado, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Você tem que prestar devida assistência ao seu pai e sua mãe, que criou você desde que você era um bebezinho. Quantos filhos que não cuidam do pai? Não se preocupam com os pais, que estão talvez idosos, estão ali abandonados, rejeitados, e os filhos nem mesmo para fazer uma visita. À luz da Bíblia, nós entendemos que os filhos devem honrar seus pais por todo o tempo. E a Bíblia diz que o resultado disso é que você vai ir bem e vai viver muito sobre a terra. Amém? É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Cuide do seu pai e da sua mãe. Até porque nós não sabemos quanto tempo ainda teremos ao lado deles. Não sabemos quanto tempo. E olha, pai e mãe é insubstituível. Não dá para substituir um pai nem uma mãe. Uma vez que eles se vão, eles se foram. Então, filhos, aprendam a honrar pai e mãe. E os pais, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. De igual forma, os pais também devem ter sabedoria para educar os filhos. Nós não podemos provocar a ira aos nossos filhos, não podemos fazer com que os nossos filhos se revoltem contra a nós, e muitas vezes contra até mesmo Deus.
Quantos filhos que são revoltados contra os pais, são revoltados contra a igreja, são revoltados contra Deus, porque os pais provocaram isso, porque os pais não dialogam com os filhos, não conversam com os filhos, não estão ali para ouvir os filhos, só sabem cobrar e dar ordem aos filhos, mas nunca se assentam para conversar com o filho, para o filho se sentir ali ouvido, e quem sabe atendido na sua demanda. Nós precisamos entender a importância também dos pais buscarem sabedoria na educação dos seus filhos. E essa é a dinâmica do lar. O marido é o cabeça, a mulher deve ser submissa, o marido deve amar sua esposa com a sua própria vida, os pais devem não provocar a ira dos filhos, e os filhos devem obedecer os seus pais. Fazendo isso, nós teremos uma família que funciona, uma família que é abençoada por Deus, em nome de Jesus. Irmãos, por último, entenda que tudo isso que eu preguei aqui hoje, tudo que eu ensinei aqui nessa noite, é o que a Bíblia nos ensina como sendo a vontade de Deus. A referência aqui é a Bíblia. Porque se você pegar o que eu ensinei aqui hoje e tentar encaixar com o que o mundo pratica, você vai ver que não bate, não se encaixa. Porque a nossa referência não é o mundo, a nossa referência não é a sociedade atual, a nossa referência não são os filósofos contemporâneos da nossa época, mas a nossa referência é a imutável palavra de Deus que nós cremos, que nós acreditamos e que nós pregamos aqui nesse lugar e vamos continuar pregando em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família em nome do Senhor Jesus.